Então vamos dar sequência antes de entrar no primeiro projeto, vamos entender, né, alguns recursos aqui que vão ser essenciais para vocês trabalharem. Por exemplo, texto. Nós podemos fazer a divisão, como eu tinha falado, com a própria ferramenta texto. Texto nunca deixar de colocar fora da área da margem, devido ao perigo de ser cortado aí pela guilhotina ao ser impresso. Então clica, segura e arrasta para fazer uma caixa de texto. Aqui dentro, por exemplo, eu colocaria, né, o meu título. Vou colocar aqui, curso de InDesign. Como eu falei aqui acima, ó, eu tenho as propriedades. Eu posso selecionar o texto, trabalhar com o tamanho desse texto. Aqui abaixo o afastamento, né, desse texto na horizontal, que seria basicamente ali o espaçamento dele, né? Então tem alguns recursos aí para a gente estar trabalhando. Aqui eu coloquei errado em design. Pronto. Perfeito. E posso trabalhar com as demais propriedades dele. Aqui acima nós vamos ter tipo de letra, né? Vamos escolher aqui um tipo de letra qualquer. Tem diversos formatos de fonte e também dá para a gente implementar. Depois eu mostro como implementa. Aqui, se ela vai ser Arial, né? Se ela vai ser, nesse caso não tem, né? Se ela vai ser Arial, se ela vai ser Black, na verdade, regular, itálico. Então aqui tem as propriedades. Nem todas as letras têm propriedades. Como essa, por exemplo, só funciona regular, que é o padrão para esse tipo. Com a ferramenta de seleção e o objeto também selecionado, você consegue fazer algumas alterações, mas aí as alterações vão mudar, como por exemplo, aí não vai ser aquele tamanho em pontos, aí vai ser escala de porcentagem ou aqui tamanho em milímetros. Você consegue trabalhar aqui com os objetos, isso aqui é a mesma coisa para outras ferramentas também, para outros recursos, para, por exemplo, formas ali. Ele passa a entender não como um objeto de texto, assim como um objeto qualquer, né, aqui dentro do InDesign. Se eu estou com a ferramenta de texto, aí é diferente, aí eu mexo propriedades do texto. Estou explicando isso porque a maioria dos programas, quando você faz um texto, mesmo com a ferramenta de seleção, você consegue editar aquelas propriedades. Aqui é diferente. Aqui tem como, por exemplo, ó, se eu clicar na cor, colocar aqui, por exemplo, rosa, ele não coloca a cor do texto rosa, ele coloca a cor daquela área que é a área de texto rosa. Então tem que tomar cuidado. Quero editar o texto, eu vou pegar a ferramenta texto, com ela eu vou selecionar o texto e aí sim eu vou trabalhar as propriedades do texto. Olha como que é bem diferente. Agora sim ele colocou ele rosa. Então atenção nesse ponto aí. Outra coisa interessante é o seguinte, aqui nós podemos trabalhar também a posição do nosso texto. Dependendo da sua resolução, ele não vai mostrar todos os recursos aqui em cima. Então você pode abrir, por exemplo, de parágrafo tem, né, de caractere. Ctrl T, ele abre a minha paleta, pressione aí o Ctrl T para ele abrir a paleta de caractere para a gente poder trabalhar. Aqui, ó. Aí ele vai ter aí o tipo de fonte e tudo. Ctrl Alt T, vou fechar essa, ele abre a paleta de parágrafo, onde eu vou ter aqui opções para fazer alinhamento no texto, né? Espaçamento entre linhas, que é o afastamento aqui, ó, tanto do texto, né, do objeto, quanto o afastamento interno das letras. Vamos visualizar como que funciona, né, a distância aqui entre os caracteres. Isso aqui é a posição deles, que são como se fosse o afastamento para as margens, né? Tem as quatro, superior, inferior, direita e esquerda. Aqui não dá para visualizar tanto porque eu não tenho outro texto abaixo. Vou dar Enter aqui, ó, e vou colocar, por exemplo, o nome. E aí, quando eu afastar, né, um texto, por exemplo, ele só trabalha naquela parte onde está ali o meu controle, o meu cursor. Vou clicar aqui abaixo, ó, vamos definir novamente para ele uma posição. Valor de recuo inválido. Os recuos não podem estender por fora da ataia, porque aqui já não cabe mais ele, eu tenho aquela área de texto limitada, então ele não vai deixar eu descer, né, mais ali com o texto. Aqui as opções entre espaçamento, né, que são afastamento aí de linha. Eu quero afastar ele, por exemplo, para a linha de baixo ali, um texto o que está acima, né, afastar ele um pouco da outra linha abaixo, ou então zerar o espaçamento para que eles fiquem coladinhos aqui. Então isso aí dá para a gente trabalhar essas opções de recuo e espaçamento aí entre os próprios caracteres, entre os textos. Aqui tem a opção de capitular a letra, então o primeiro modelo aqui, ele capitula, né, a primeira letra ali de caractere do texto, então capturou do texto total. E esse segundo parâmetro aqui, vamos selecionar, por exemplo, ele não vai fazer a modificação nesse formato de texto, somente por ele estar dentro da caixa de texto. Esse recurso aqui, né, ele vai deixar que o nosso texto ele fique, é como se ele desse um aumento, como se fosse o capitular aqui, ó,
mas em um bloco de texto, né? Então ele pega, por exemplo, um bloco, 7 letras e capitula. É a mesma coisa. Aqui se tiver uma, vamos afastar aqui, por exemplo, 0 e 0. Quando eu capitular, ele vai pegar, né, uma letra somente ali, somente a primeira letra. Se eu clicar em capitular novamente, vamos visualizar, ele não coube porque ele está capitulando a partir da 9ª letra aqui. Vou selecionar todo o meu texto, vou zerar e vou zerar, porque aqui eu já desconfigurei, né, os objetos. Pronto, agora está tudo zero. Se eu venho e coloco, né, pode até selecionar tudo aqui, sem problema. Coloco um aqui, ele não vai alterar nada. Se eu clicar novamente, ele pega a partir da minha segunda letra para frente e ela fica normal, sem capitular. Se eu for aumentando esse valor, olha lá, agora fica mais fácil de entender. Ele vai capitulando as demais letras. Então é bem simples esses recursos e serve para você destacar e diferenciar aí, né, o trabalho com a ferramenta texto. Na próxima aula a gente vai ver mais um pouquinho sobre ela para a gente poder dar sequência aí no nosso projeto.